Amém, graças a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. É uma alegria muito grande, meus irmãos, estarmos iniciando mais um mês de ensino da palavra de Deus. No mês de janeiro, nós estudamos, nós treinamos sobre o projeto Evangelismo Já. Eu ganho mais um, evangelismo de porta em porta, campanhas, cruzadas. No mês de fevereiro, nós também tratamos sobre outro assunto interessante, outro assunto bem específico. E agora, no mês de março, nós vamos tratar de um assunto de muita importância para cada um de nós, para cada irmão, para cada irmã, cada família, cada pai, cada mãe de família, cada jovem, e também de muita importância para o trabalho do Senhor. Nós vamos tratar a respeito da nossa vida financeira. Como funciona a nossa vida financeira, como nós éramos antes de Cristo e como somos hoje depois de Cristo na nossa vida. O que nós tínhamos antes e o que nós não tínhamos e o que hoje nós temos pela infinita bondade e misericórdia de Deus. Os textos da Bíblia que nós lemos, nós descobrimos que o Senhor Deus, Ele abençoa a todos. Deus não manda o sol só para os seus servos, os seus fiéis. Deus manda o sol para os fiéis e para os infiéis. Deus não manda a chuva só para os bons. Deus manda a chuva para os bons e para os não bons. Ou seja, Deus é muito amoroso, é muito misericordioso, é muito bondoso e abençoa a todos. Agora, Deus tem uma forma especial de tratar com o seu povo. Com o seu povo, Deus trata diferenciadamente. Com relação àquele que não conhece a Deus, Deus manda as bênçãos, Deus manda o que é necessário, e cada pessoa se utiliza dela, e cada pessoa usufrui dela. Porém, a sua igreja, o seu povo, Deus, além de mandar, Deus instrui como o seu povo alcançar ou ser alcançado por estas bênçãos. Dá-nos a entender que Deus tem um interesse muito grande no seu povo. Por outro lado, a gente percebe que há uma escusa também muito grande do povo de Deus. Por isso, nós temos um pensamento para desenvolvermos nesses quatro semanas sobre isso. E eu digo que esse pensamento passa por uma cobrança, uma exigência de Deus para nós, uma aplicação de Deus na nossa vida, que se refere à contribuição cristã. A minha vida financeira, a nossa vida financeira, ela pode ter um rumo bom e um rumo não bom, depende do meu comportamento em relação ao que a palavra do Senhor instrui. A palavra do Senhor disse que o Senhor dá riquezas, e a pessoa a quem o Senhor dá riquezas é dom de Deus. Mas é interessante notarmos que tem pessoas pobres que são ricas,
e tem pessoas ricas que são pobres. Isso acontece com os crentes também, acontece. Tem crente que só tem mesmo a noite e o dia, vive jantando do almoço, mas é rico da graça de Deus, é rico de conhecimento, é rico de generosidade, é rico de coisas maravilhosas. E tem crente que é rico em relação a outros, é abastado, o Senhor já lhe garantiu alguma coisa, mas é uma unha de fome, é uma mão fechada, é uma pessoa que não reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida. E é por isso que acontecem muitas coisas, muitos acidentes que não deveriam acontecer, acontecem. Eu faço uma introdução lembrando que a contribuição cristã é um tema bíblico muito discutido, comentado e até combatido pela opinião pública e também por alguns que se dizem cristãos. Pastor, dentro da igreja tem gente que combate a contribuição? Tem. Tem gente que não contribui e ainda atrapalha alguns de contribuírem. Tem gente que não contribui, mas fica calado. E tem gente que não contribui e não fica calado, fica semeando, fica divulgando, fica fazendo proselitismo com respeito à contribuição. Isso é conhecido. Por trás das críticas negativas que existem também interesses escusos, segunda intenção, interesses malignos que visam desestabilizar o bom andamento do trabalho do Senhor. Que é nesta vida, meus irmãos, aqui na terra, que se faz ou que se adquire sem recurso. Nós vamos ao mercantil fazer as nossas compras. A gente compra sem dinheiro, compra no cartão, mas no final do mês tem que pagar, é a mesma coisa. A gente vai comprar uma geladeira, um eletrodoméstico para a nossa casa, a gente compra sem dinheiro, é só chegar e me dê essa geladeira, me dê esse fogão, me dê esse forno elétrico, me dê essa máquina de lavar roupa, me dê essa máquina de lavar louça. É só um tome e um decar? Não. Ou você paga no cash, ou você paga no PIS, ou você faz um crediário, hoje não tem mais crediário, né? Ou você, nem cheque hoje mais as lojas querem, você passa no cartão. Se não fizer isso, não tem o bem. Se não fizer no mercantil, não tem o produto, o alimento. E por que na igreja tem que ter tudo sem dinheiro? Por que a igreja tem que ter bancada para a gente sentar confortavelmente sem dinheiro? Por que a igreja tem que ter energia para a gente ser iluminado sem dinheiro? Por que a igreja tem que ter a refrigeração sem dinheiro? Por que a igreja tem que se manter limpinha sem dinheiro? Por que a igreja tem que ter equipamento de som, tem que ter instrumentos sem dinheiro? Na cabeça dos que são perseguidores da contribuição, ou dos que são negativistas da contribuição, ou dos que querem só se aproveitar da contribuição dos outros, é para funcionar assim. Na cabeça dessas pessoas deve ter um pé de dinheiro aqui em algum lugar do templo. Eu nunca vi esse pé de dinheiro por aqui. Nunca vi essa árvore brotando dinheiro. Assim como nós precisamos do dinheiro para fazer as nossas compras,
comprar nossas roupas, nossos calçados, nossos produtos de higiene, comprar o nosso carro, fazer as nossas viagens, nossos passeios. Nós precisamos do recurso. A igreja também precisa do recurso para se manter. Então, quem é contra isso está contribuindo com o inimigo das nossas almas para tentar desestabilizar o bom andamento do trabalho do Senhor. Nós fizemos um movimento de evangelismo segunda-feira de carnaval. Nós já levantamos os custos. Nós só fizemos porque arranjamos dinheiro para comprar o material, comprar o equipamento, botar combustível nos carros, comprar os folhetos. Senão, a gente não teria feito. Comprar água para os irmãos beberem água, comprar as faixas, tudo foi com dinheiro, foi comprado com dinheiro. Quem assim age tenta desestimular os que contribuem. A Bíblia fala de um elemento chamado Diotrefes. Já ouviram falar em Diotrefes? Diotrefes você encontra nas cartas joaninas. Era esse camarada, era esse crente. Ele nem ajudava e ainda fazia campanha para os outros não ajudarem. Quando ia um irmão, um missionário, um obreiro para a região, ele não hospedava, mas também não deixava os outros hospedarem. Quando alguém contribuía, ele dizia: rapaz, não faça isso não, para que você vai fazer isso? Guarda esse teu dinheiro, vai comprar outra coisa. Ainda hoje tem Diotrefes na casa do Senhor, cheio deles, para aqui e para acolá. Muito bem. Esses tentam impedir dos irmãos desfrutarem das bênçãos de Deus, que são disponíveis aos que obedecem à santa palavra de Deus, e prejudicar também o trabalho de Deus, porque o inimigo ele faz uma narrativa muito interessante. Ele chega na mente da pessoa, ou usando alguém, ou usando alguma coisa, e começa a bloquear para a pessoa não ser mão aberta para a obra de Deus, não ser uma pessoa generosa, não cumprir o que a Bíblia pede com relação ao trabalho do Senhor. E ele sabe que a contribuição é uma espécie de semente que se planta, que se lança no roçado de Deus. E quando se planta, se colhe alguma coisa. Mas quando não se planta, não se colhe nada. No terreno que não se planta, não nasce o feijão, não nasce o milho, não nasce os demais produtos. Nasce capim. Capim nasce sem ninguém plantar. E é por isso que na vida de muita gente só tem capim, só tem tribulação. É doença, é enfermidade, é farmácia, é perca, é aqui, acolá apertado, às vezes é na mão do agiota, às vezes é na mão do ímpio, porque deixa de semear, deixa de investir, deixa de plantar na seara do Senhor nosso Deus. E nós lemos que se a pessoa tiver recurso, foi o Senhor que deu. Se eu sou empregado, foi o Senhor que me abriu a porta do emprego. Ah, mas eu estudei. Sim, eu tenho que estudar, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que se preparar, que é para quando a porta se abrir, a gente concorrer. Se eu tenho um emprego, foi o Senhor que me abriu a porta. Se eu tenho alguma coisa, foi o Senhor que me deu. Apenas para eu pastorear, ou pastorar, porque para onde eu vou, não vou levar nada do que tenho, só a fé em Cristo Jesus. Aleluia. O emprego eu não vou levar, a casa eu não vou levar, o salário eu não vou levar, o carro eu não vou levar, a fazenda eu não vou levar,
Na hora que o Senhor chamar qualquer um de nós, tudo fica, só vai quem estiver certinho com o Senhor. E eu não sei para que tanto apego, tanta sonegação. Tanta sonegação. Muita gente faz com o trabalho de Deus o que muita gente faz por aí, tenta sonegar os impostos. E Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César pertencem os impostos, que não são poucos, são muitos, e as pessoas ficam fazendo caracol. Mas de Deus, e o de Deus? De vez em quando César pega um, viu? De vez em quando tem um negocinho chamado malha fina. De vez em quando alguém cai na malha fina do César. E aí quando cai, vai pagar todo o atrasado, juro, correção monetária, confusão é grande. Ainda vai gastar dinheiro com o advogado. E Deus, meu querido irmão, e Deus, minha querida irmã, Senhor da nossa vida, Senhor que nos dá tudo. Eu conheço a história de um cidadão, um homem muito rico, que ele morreu na pandemia. E ele morreu por falta de oxigênio nos pulmões dele. E quando ele estava no leito da morte, ele disse para os familiares e os médicos que lhe daria toda a riqueza que ele tinha para ter pelo menos mais um mês de oxigênio nos pulmões dele, e não conseguia. E o oxigênio é de graça. Todos nós desfrutamos de oxigênio de graça. O Senhor manda para todos nós o oxigênio. Há um outro cidadão que, quando foi após a pandemia, que ele pediu a conta no hospital, ele tinha um absurdo de dinheiro para pagar, e disseram que o que mais gastou foi oxigênio, e ele disse: então a minha dívida com Deus é muito grande, porque eu passei um mês aqui no hospital, vou pagar esse absurdo de oxigênio, e a minha vida inteira eu uso o oxigênio de Deus de graça. Estou devendo muito a Deus. São pequenas reflexões que a gente, parando para refletir, a gente compreende a importância da gente entrar pelos padrões e pelos caminhos da palavra do Senhor. Sabe-se também que existe muito desconhecimento concernente ao assunto. Há muita gente que não estuda, que não pesquisa, há muita gente que ouve a periferia. Tem gente que só anda pelas informações da periferia, nunca procura o centro para ter a informação correta. Daí muitos preferirem investir seus recursos nos bens materiais, ao invés de aplicar alguma coisa no reino de Deus. Eu lembro muito as palavras de Martinho Lutero, reformador protestante. Ele disse: tudo quanto retive em minhas mãos, perdi, mas o que coloquei na obra de Deus, tenho até hoje. Tudo que eu retive comigo, estragou, perdeu, mas o que eu coloquei nas mãos de Deus, no trabalho de Deus, tenho até hoje. É uma semente que vai se multiplicando, se multiplicando. Rogamos ao Senhor, meus irmãos, que as meditações sirvam de ajuda a todos que acessarem, que tiverem acesso, e lhes traga grande edificação na vida financeira, e auxiliem outros que porventura tenham sido ludibriados, enganados, com as vãs filosofias dos que vivem para contradizer as verdades divinas, lembrando que todas as coisas pertencem ao Senhor. Tudo é de quem? É de Deus. O sapato que nós calçamos não é nosso, a roupa que vestimos não é nosso,
casa onde moramos não é nosso, o carro que nos transporta não é nosso, o emprego que temos não é nosso, tudo é de Deus. Se Deus abrir a porta, não há quem consiga fechar, mas se Deus fechar, não há quem consiga abrir. Glória a Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e o que nela existe. A origem da contribuição é muito interessante. Entre os não cristãos, várias nações da antiguidade, como os lídios, os fenícios, os cartagineses, os babilônicos, os egípcios, assírios, gregos, entre outros povos, ofertavam contribuições para os seus deuses. Além das oferendas dos seus produtos, também ofertavam seres humanos. Se você lê a história da humanidade, você lê a história dos povos, você vai encontrar informação de muitas nações que ofertavam crianças aos seus deuses, aos seus ídolos, e faziam essas ofertas achando que eram esses ídolos, esses deuses que lhes abençoava. Eles tinham medo desses deuses, eles tinham medo de serem amaldiçoados por esses deuses. E quando eles não faziam voluntariamente, havia lei que os obrigava a fazer isso. Então eles queriam agradar ao Deus deles, eles queriam ofertar ao Deus deles, eles queriam sacrificar ao Deus deles. E quanto maior fosse a oferenda, e eles traziam o melhor que eles tinham para o Deus deles, na cabeça, na ideia deles, mais era o retorno desse Deus para eles. Hoje no mundo ainda acontece isso em muitos lugares, no Brasil ainda acontece isso, ainda tem muita gente que oferta para os seus deuses, os deuses estranhos. Tem determinados deuses aqui no Brasil que só gosta de oferta cara, só gosta de coisa muito cara. Se for oferecer uma besteirinha, o Deus se irrita e não aceita. Se você pesquisar, se você analisar, se você acompanhar a história do povo brasileiro, todo ano, porque todo ano tem esses dias de oferendas, eles oferecem o melhor que eles têm, oferecem o mais caro que eles têm, para os seus deuses. Houve uma época que, forçados pela lei, os egípcios contribuíam com 1/5 de todas as suas produções para o Egito, para Faraó. Na época que José foi governador do Egito, José instituiu esse recolhimento de toda a produção, de todo o Egito, 1/5, 20%, 1/5, 20% era recolhido para os depósitos do Egito, porque logo mais viria o período de vacas magras, de espigas mirradas, e o povo morreria de fome se não tivesse o recolhimento no período de vacas gordas. Já deram uma lidinha lá no texto de Gênesis? Vacas gordas e vacas magras. E José, que era o governador, que foi instituído por Deus, foi quem colocou esse percentual. Ele mesmo fez o controle, ele mesmo administrou, ele mesmo cuidou para que isso fosse entregue para os armazéns do Egito. Os irmãos estão entendendo mais ou menos como a generosidade, ou a participação, ou a distribuição é algo que é muito antigo e é algo também do coração de Deus? Entre os filhos de Deus, como funcionou essa questão de contribuição, de oferta, de sacrifício? Antes da lei, a lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, na Bíblia, a palavra de Deus
a primeira menção de contribuição é verificada com os filhos de Adão, Abel e Caim, em Gênesis capítulo 4. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. E um dia eles trouxeram para o Senhor uma oferta. O texto sugere que eles já eram acostumados a oferecer para Deus ofertas. Só que desta vez, Abel trouxe o melhor do seu rebanho. Olhou para o rebanho e o carneirinho mais bonito, o carneirinho mais sarado, ele trouxe para sacrificar a Deus. E de Caim, diz a Bíblia que ele trouxe uma oferta. Não detalha como foi que Caim escolheu a oferta para o Senhor. Você está entendendo como funciona? Ambos ofertaram, pois ambos tinham produto, a ambos Deus havia dado. Porém, a forma de cada um ofertar é que foi a diferença diante de Deus. Abel ofertou o melhor, mais profundo da alma, do coração, com alegria. Caim fez por obrigação. O Senhor aceitou a contribuição, a oferta do Abel, mas do Caim o Senhor não quis, rejeitou. Glória a Deus. Isso gerou uma contenda que terminou com o homicídio. Caim matou o seu próprio irmão, matou Abel. Já com relação à questão dízimo, a primeira menção é com o patriarca Abraão, que voluntariamente, movido pela lei da gratidão, que é gratidão, é reconhecer o que foi feito, é reconhecer o que foi feito, o que Deus fez por mim, eu devo ser agradecido a Ele, o que Deus me deu, eu devo ser agradecido a Ele. Então Abraão, movido pela lei da gratidão, após a vitória sobre os reis confederados, ele deu a Melquisedeque, rei de Salém, antigo Salém, que hoje é Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo que tinha despojado na vitória. Melquisedeque não cobrou a Abraão, Melquisedeque não impôs a Abraão. Abraão usou a lei da gratidão e usou a lei do reconhecimento. Deus tem me abençoado. Olha o que Deus fez comigo. Eu não sou general de guerra, eu não tenho soldado treinado na guerra, eu não tenho um exército, e eu lutei contra 4 reis, uma confederação de 4 reis, acostumados a guerrear, acostumados a brigar, acostumados a fazer confusão, e eu lutei com 318 homens, e o Senhor me deu a vitória. Eu recuperei tudo que eles tinham levado do meu sobrinho, e ainda fiquei com tudo que eles tinham. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus tira do ímpio e dá para o seu servo. Está na Bíblia Sagrada. Foi assim que Deus fez com Labão. Tirou tudo que Labão tinha e entregou nas mãos de Jacó. E quando Abraão viu aquilo, disse: não, eu não posso ficar omisso, eu tenho que agradecer a Deus. E quando ele viu Melquisedeque, ele disse: pronto, é este homem aqui, o que está com autoridade para receber o dízimo de tudo que eu conquistei nesta guerra. É ali que começam os primeiros pensamentos bíblicos sobre a contribuição dizimal. Abraão nos dá dessa forma o exemplo da contribuição dizimal, já que é o nosso pai segundo a fé. E nós queremos a fé de Abraão para os milagres,
Nós queremos a fé de Abraão para ele nos enriquecer. A Bíblia diz que Abraão era um homem muito rico, tinha muita riqueza. E nós queremos a fé de Abraão para, aos 100 anos, gerar um filho. Ô glória! Ninguém achou bom não isso aí? Nós queremos a fé de Abraão para receber anjos em sua casa, hospedar anjos. Mas dificilmente queremos a fé de Abraão para usar a lei da gratidão e ofertar o dízimo de tudo. Geralmente tem os sonegadores, é uma tristeza grande, um servo de Deus, uma serva de Deus, a quem Deus tem abençoado, sonegar. Como eu vou para a presença de Deus, como eu vou para a presença do meu Senhor, como eu entro diante de Deus e digo: Senhor, eu te agradeço pelas portas que tens aberto para mim, Senhor, eu te agradeço pelas vitórias, Senhor, eu te agradeço pelos livramentos, Senhor, eu te agradeço porque tu tens me dado tudo. E digamos que Deus diz: está certo, e o que é que você tem feito? E você? Eu vejo muito aí aquela frase: Deus é fiel. É, sim, Deus é fiel. E eu sou fiel? E você é fiel? Em algumas coisas sim, em outras não. Misericórdia. A Bíblia recomenda ser fiel em tudo. Ser fiel em tudo. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, conhecia este princípio e esta bênção. E quando estava fugindo de sua casa e nada tinha, preste bem atenção a isso aqui, um dia desse eu nada tinha, um dia desse você nada tinha, um dia desse nós nada tínhamos, vivíamos dependendo dos outros, do papai, da mamãe. Então Jacó, quando nada tinha, ele fugiu da casa de seu pai, com medo de morrer, porque tinha arranjado uma encrenca com o seu irmão. E ele fez uma aliança com o Senhor quando nada tinha. Os irmãos estão conseguindo entender? Quando nada tinha, não tinha casa para morar, não tinha carro para andar, não tinha emprego, viajou só com a roupa do corpo, com medo, não tinha nada, era zero. Não tinha onde dormir, dormiu no relento, não tinha travesseiro, botou foi uma pedra na cabeça, não tinha lençol, não tinha nada. E naquela noite, Deus apresentou-se a ele através de uma visão. Ele viu uma escada que começava na terra e que a outra ponta estava lá no céu. Isso significa dizer, meus irmãos, que Deus está ligado entre o céu e a terra. Deus mora no seu trono de glória, mas Ele olha para o seu rebanho aqui. Deus olha para você, olha para mim, Ele está ligadinho conosco. E diz o texto sagrado em Gênesis 28, 20 a 22, que anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E Jacó, que estava fugindo, sem nada, sem ter coisa alguma na vida, sem saber nem se ia ser aceito para onde ele estava se destinando, teve essa visão de Deus. E quando Jacó despertou do sono do dia seguinte, Jacó reconheceu a bênção de Deus tal qual, proteção, ele reconheceu que é Deus que protege, e disse: se Deus for comigo e me guardar. Ele reconheceu que a manutenção, que o sustento é Deus que abre a porta. E ele disse: e me dê alimentação, pão para eu comer e não morrer de fome. E você sabe que a alimentação é muito importante, não sabe? Quem comia carne passou a comer frango.
Aí quem comia frango passou a comer ovo. E quem comia ovo agora não pode comer nem ovo. A alimentação é importante, principalmente as proteínas. E ele disse assim: se Deus me der alimento, me der pão para eu comer. Ele reconhecia isso. E Deus me der vestimentas para eu me vestir. E ele disse mais: e Deus me der paz, de tal modo que eu volte em paz à casa de meu pai, de onde eu estou fugindo. Ele reconheceu que tudo na vida dele seria Deus. Se ele arranjasse um emprego, seria Deus. Se ele arranjasse dinheiro, seria Deus. Se ele arranjasse bem, seria Deus. Aí disse mais: e prosperidade nas vidas. Ele entendeu que a prosperidade estava ligada à sua relação com Deus, à sua fidelidade a Deus e à sua gratidão a Deus. E ele declarou dizendo: de tudo que o Senhor me der, tudo, está no texto que nós indicamos agora há pouco, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente conversar. Vamos conversar. A Bíblia é para a gente conversar mesmo. Deus tem nos dado proteção no meio dessa insegurança tremenda que vivemos. Deus tem nos dado o pão de cada dia. Todo dia a panela ferve, né, irmãos? Tem o café da manhã, tem o lanche, tem o almoço, tem a merenda, tem o jantar. Ainda tem gente que tem uma ceia lá pelas 9 horas. Se eu não comer 9 horas, eu não durmo, não é assim? Deus tem abençoado, não tem faltado, tem farinha na panela, tem azeite na botija. Deus tem providenciado, Deus tem sustentado o emprego, Deus tem sustentado o carrinho, Deus tem sustentado a casinha. Está aí, ó, quanta gente sofrendo, mas você está abrigado. Aleluia! É Ele, meu irmão, é Ele, minha irmã, é Ele que faz isso por nós. Está todo mundo vestidinho, não está? Todo mundo vestidinho. Não são as melhores roupas, mas são as roupas boas. Todo mundo cheirosinho, né? Todo mundo sai de casa cheirando um perfumezinho, uma coisinha assim, não é? É Ele que tem feito isso, é? E o mais importante, a paz. Você se deita e dorme em paz. Em paz também me deito e dormirei, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Agora Jacó tinha o outro lado. Ele disse: tudo isso eu preciso, tudo isso eu não tenho hoje, Deus. Eu estou aqui desamparado, estou no deserto, eu estou no relento, eu estou aqui abandonado, eu estou sujeito até o ataque de uma fera. Mas se o Senhor me der tudo isso aí, o Senhor será o meu Deus. Não tem quem me tire da presença do Senhor, não tem quem me arrede da presença do Senhor. E tem mais: tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo ao Senhor. Tem nada a ver com lei, tem nada a ver com Chico, com José, com Pedro, com Antônio, com Rafael, não. Isso aqui é concerto entre um homem e Deus, um homem que reconheceu que dependia de Deus para tudo. É isso que nós precisamos. Glória a Deus. Meus irmãos, a prosperidade continuou com a descendência de Jacó. Vamos ler aqui uns textos, por favor. É Gênesis 39, 2. Veja aí na tela. Ó. E o Senhor estava com José, e foi homem o quê? Digam. José foi um homem o quê? E estava na casa de seu senhor egípcio. José, que foi vendido por seus irmãos, que tornou-se prisioneiro e que tornou-se o governador do Egito, ele era um homem
próspero, próspero. A prosperidade Deus reservou para o seu povo. O meu irmão precisa ser um homem próspero, a minha irmã precisa ser uma mulher próspera, e só vai ser próspero se utilizar os princípios da prosperidade que a palavra de Deus recomenda. Vamos ver mais aí, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás o quê? Prosperar o teu caminho, e serás o quê? Bem-sucedido. Isso o Senhor dizendo para Josué: Josué, siga a palavra, siga o ensinamento, siga o que está na minha palavra, porque você vai prosperar e o seu caminho também será muito bem sucedido. E no Salmo 1, o versículo 3, que todo mundo conhece de cor e salteado, não é? Vamos só relembrar. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, se você catar pedra no rio e vender, você prospera. Eu fui saber quanto custava um saquinho de pedra, assim, que pesa 30 quilos, chechozinho de pedra, me disseram que custa R$50. Se catar pedra lá no leito do rio, vende e prospera. Se fizer tapioca para vender, prospera. Se fizer pirulito para vender, prospera. Sabe o que é pirulito? Não é esse pirulito de hoje não, é aquele pirulito antigo, né? Quem se lembra do pirulito antigo? A irmã se lembra dele, né? Era compridinho assim, era cônico, não era? Ia num tabuleirozinho, tá certo. Se vender verdura, prospera. Se vender areia, prospera. Se vender barro, prospera. O que fizer, diz a Bíblia, e tudo quanto fizer, prosperará. E às vezes nós nos esquecemos disto, meus irmãos, e ficamos naquela história do adágio popular: só venha a nós vosso reino nada. Queremos tudo de Deus, e Deus nos dá, e a gente, com o coração duro, meu irmão, porque meter a mão no bolso? Não, meu irmão, nada nós temos que o Senhor não nos tenha dado, nada. Se o Senhor tirar o que nos deu, vai fazer o quê? Vai ficar sem roupa, vai ficar sem casa, vai ficar sem carro, vai ficar sem emprego, vai ficar sem dinheiro, vai ficar sem saúde, vai ficar, porque tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Ele está fazendo concessão para nós, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você entendeu como é que funciona? Nós vamos fazer uma paradinha, enquanto você coloca as ideias. Pastor, pelo amor de Deus, eu nunca dizimei. Pois se converta, comece a dizimar. É conversão. Meter a mão no bolso para dizimar é ser convertido também em tudo. Pastor, eu sou convertido na oração, amém. Eu sou convertido no louvor, amém. Pastor, eu sou convertido nos banquetes, amém. Pastor, quando a igreja tem aí, eu estou no amém, 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 amém. Pois se converta também no bolso, meu querido irmão. Se converta no bolso, minha irmã. Pastor, mas como é que eu faço, que eu não sei para onde é que vai o dinheiro? Então, se você quiser saber para onde vai o dinheiro, gaste no seu bolso. Não precisa colocar um foguete teleguiando a contribuição. A nossa obrigação é, como diz a Bíblia, nós veremos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja abundância. Me compete a chegar até a casa do tesouro e entregar.
Quando eu entrego na casa do tesouro, já saiu da minha responsabilidade. Compete agora a quem vai administrar. Já é outro pensamento. Se o administrador não fizer a administração de maneira austera, de maneira correta, ele é amaldiçoado. É amaldiçoado. Quem mexe no que é de Deus é amaldiçoado, irmão. Quem mexe no que é de Deus é amaldiçoado. Pode ficar certo. Judas mexia no que era do Senhor? Sim ou não? O que aconteceu com ele? Veio a maldição sobre ele, perdeu tudo. Safira e Ananias mexiam no que era do Senhor? O que aconteceu com eles? Os filhos do sacerdote Eli mexiam no que era do Senhor? O que aconteceu com eles? Ficaram até sem descendência. Quem mexe no que é do Senhor é amaldiçoado. Eu louvo a Deus, há 38 anos que nós moramos aqui, que trabalhamos aqui. Escute, eu sou um crente abençoado. Eu sou um crente abençoado, graças a Deus. Eu não mexo no que é de Deus, eu não toco no que é de Deus, nem o que eu tenho por direito eu tiro, eu invisto na obra de Deus. Você não tem que se preocupar, irmão, será que o meu dinheiro está sendo para isso, para aquilo? Não. O que você dá para a obra de Deus é para a obra, é investido na obra. Veja o investimento que esta igreja tem, com os parcos recursos dentro do município e fora dele, em mais 13, 14 municípios. Veja, abre os olhos, abre a mente, tira essa nuvem negra, tira essa mensagem doentia e vê o que tem sido feito com o pouco recurso que nós temos, aonde já chegamos. Se o seu drama era esse, se converta, diga: Jesus, me perdoa essa minha atitude, esse meu pensamento malvado, malévolo, cretino, cruel, me perdoa, eu quero que a minha alma seja lavada hoje, eu quero ser um contribuinte para o teu trabalho, eu vou recuperar, Senhor, eu vou recuperar, eu vou recuperar, eu vou fazer igual Zaqueu, Senhor. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu disse: Senhor, é o seguinte, eu não te conhecia, não sabia nada de ti, te conheci, tu me achaste, eu estou aqui, Senhor, eu estou arrependido, eu resolvo dar aos pobres metade do que eu tenho. Atitude de convertido, viu? Porque para mexer nessas coisinhas aí tem que ser convertido. Agora, Senhor, tem outra coisa, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Diga: Senhor, o que eu deixei atrasado eu vou colocar em dia, Senhor, eu vou colocar em dia, eu não quero ficar te devendo nada, meu Deus, tu és tão bom para mim, porque de repente a coisa muda e eu vou depender de outras coisas. Nós vamos fazer um intervalozinho, nós vamos louvar ao Senhor com mais um hino, e enquanto isso iremos servir ao Senhor consagrando as dádivas do Senhor. Outra coisa, não diga assim, meu irmão: eu vou entregar o meu dízimo. Nós não entregamos o nosso dízimo, o dízimo não é nosso, nós entregamos o dízimo do Senhor. Eu vou deixar o meu dízimo. Não, o seu dízimo é seu. Agora, o que é o dízimo do Senhor é que é entregue no tesouro. Eu sei que às vezes é uma expressão por desconhecer, por não vir ao culto de doutrina, por não participar, mas eu não pago o dízimo e nem tampouco eu dou o meu dízimo. O dízimo é do Senhor, eu devolvo para Deus o que Ele me entregou, esperando que eu seja honesto. E aí onde está uma questão, uma relação de confiança. Meus irmãos, vamos continuar devagarinho, com calma, paciência, mastigando, remoendo, tirando todas as vitaminas. A contribuição, ela foi oficializada pela lei, anos depois,
quando Deus trouxe a lei e entregou a Moisés, lá no Monte Sinai, nas ordenanças da lei constavam as instruções sobre as contribuições. Quando Deus instituiu a lei para os filhos de Israel, o Senhor confirmou a prática da contribuição financeira, regulamentando-a e dando-lhe maior abrangência, valorizando mais, fortificando mais, dando mais substância, dando mais robustez. A contribuição passou a ser de todos os bens que a pessoa tivesse ou viesse a possuir, sendo que agora a contribuição seria santa ao Senhor. Deus receberia como um ato santo, e essa contribuição, nessa nova roupagem, ela teria que ser do melhor que nós tivéssemos. Números 18, 29 a 30, nos ajuda a entender um pouquinho essa parte. Números 18: de todas as vossas dádivas oferecereis a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor deles, a sua parte santa será. Então, quando você pega um dinheiro e dá de oferta, o ato é um ato santo. O dinheiro não é santo não, o dinheiro é papel, mas o ato é um ato santo. Quando você consagra o dízimo ao Senhor, é um ato santo, é um ato sagrado. Deus vê a sua atitude como um ato de santificação. O meu santo, a minha santa, cadê tu, meu santo? O meu santo, a minha santa, está fazendo um ato santo, que é consagrando a contribuição para o meu santo trabalho. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, é o melhor ou é o pior? Como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas. Esses levitas aí que a Bíblia fala, não é o que o pessoal chama de levita hoje, não. Hoje quem canta um hino é levita. Não existe isso aí não. Os levitas é porque eles eram da tribo de Levi, mas eles faziam o trabalho sacerdotal, eram os sacerdotes, trabalhavam que cansavam, ofereciam todos os sacrifícios. Alguns deles se tornaram músicos também, mas necessariamente eles não eram músicos, eles eram sacerdotes para auxiliar o sumo sacerdote nos trabalhos sacerdotais. Porque muita gente chama, irmão, levita, não sei o que, tal, sem saber, né, sem conhecer a história. A contribuição seria destinada aos que ministrassem o ofício sagrado entre o povo. Quem ministrava o ofício sagrado entre o povo era a tribo de Levi. Israel tinha quantas tribos? 12. Pronto, vamos pegar aqui as 12 tribos de Israel. Aqui. Uma tribo, 2 tribos, 3 tribos, bora tribo para cá, 4 tribos, 5 tribos, 6 tribos, 7 tribos, 8 tribos, 9 tribos, 10 tribos, 11 tribos, 12 tribos e 13 tribos. Só 12, né? Só 12. Quando somar os filhos de José e tirar não sei quem. Uma tribo, 2 tribos, 3 tribos, 4 tribos, 5 tribos, 6 tribos, 7 tribos, 8 tribos, 9 tribos, 10 tribos, vamos tribos, mais 2, né? 9, 10, 11, mais uma tribo, bora João, pronto, agora tem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Você é tribo de Levi? Não. Então vá para o seu lugar. Você vai ter herança, viu? A terra vai ser partida com você. Você é a tribo de Levi? Não, senhor. Então você vai ter herança. Vá lá para o seu cantinho. Você é a tribo de Levi? Então vai ter herança. A terra vai lhe pertencer. Você é a tribo de Levi? Então você vai ter herança. Você é a tribo de Levi? Então você vai ter herança. Você é a tribo de Levi? Então vai ter herança. É a tribo de Levi? Também não, vai ter herança. É tribo de Levi? Também vai ter herança. É tribo de Levi? Vai ter herança. Pode ir para o seu cantinho, está sagrado. É tribo de Levi? A terra vai ser repartida com você também. É tribo de Levi? Então vai ter herança. É tribo de Levi? Então vai ter herança. Vai para o seu cantinho. Só sobrou uma tribo, Levi. Essas 11 tribos receberam herança na terra prometida. Moisés, antes de ser recolhido, ele fez a distribuição, ele deixou a programação feita, fez tudo direitinho, quem tinha direito, onde seria, tal, todo mundo, mas não deu nada para Levi. As 11 tribos receberam casa para morar de graça, receberam campos para trabalhar de graça, receberam terras, receberam vinhas, receberam a riqueza da terra. Levi ficou sem nada. E como é que Levi ia viver? Como é que Levi ia viver, a tribo de Levi, que ia cuidar do serviço sagrado, ia cuidar do templo, ia cuidar das ofertas, ia cuidar dos sacrifícios, ia cuidar do santuário, ia cuidar do tabernáculo, ia cuidar de tudo que fosse referente à oferenda a Deus. Ele ia viver de quê? Porque Levi tinha família, tinha pai, tinha mãe de família, tinha filhos, Levi tinha tudo. Levi tinha que almoçar, tinha que jantar, tinha que vestir, tinha que calçar, tinha que ter as vestes diferenciadas, tinha que trabalhar, era um serviço pesado, passar o dia matando o bicho, esfolando o bicho, queimando o bicho em cima do altar, oferecendo aqueles animais pelos pecados dos outros, e Levi ficou sem nada. Aí sabe o que foi que Deus disse? Não se preocupe não, Levi, essas 11 tribos, elas vão trazer o dízimo de tudo que a terra produzir, essa tribo vai trazer para você. Você vai receber só casa para morar, só as residências. Preocupe não, que a sua despensa vai estar cheia, porque as 11 tribos vão trabalhar e vão trazer o dízimo para você. Agora, Levi, você faz o seguinte: vai ser muito dízimo, vai ser dízimo que vai sobrar. Aí você pega o dízimo dos dízimos e você destina para o sumo sacerdote. Ele é um apenas e a família dele é pequena. Você recebe 100, 10 é do sumo sacerdote. Você recebe 1.000, 100 é do sumo sacerdote. Faça isso e vai estar tudo certo. Amém, Levi? Deus te abençoe, viu? Vocês entenderam? Para que foi que o Senhor oficializou as questões dizimais lá na lei? Para isso. Levi cuidava de todo o serviço sagrado, Levi cuidava, e os levitas eram os sacerdotes, e quando um sacerdote morria, era dentre os levitas que ia sair um sacerdote, a princípio da descendência de Arão. Você entende como é que funciona hoje a contribuição? Funciona desse jeito. Todos nós trazemos a nossa contribuição para o trabalho do Senhor. Então, digamos que nós somos as tribos. E pastor, quem é o levita? É a obra missionária. Toda a nossa contribuição, 10% é reservado para a obra missionária. Para a obra missionária, que inclui construção de templo, reforma de templo, que inclui ajuda ao obreiro, que inclui situações as mais diferentes que aparecem todo dia. Se você quiser passar um mês aqui comigo, você vem e eu deixo você tomar conhecimento de tudo o que acontece aqui durante um mês, no campo todo.
Deixe você ouvir as mensagens que eu recebo, os pedidos que eu recebo, as reclamações que eu recebo, as pancadas que eu recebo, as chicotadas que eu recebo. Deixe você assistir tudo. O que eu menos recebo é beijo e abraço. Você passa o mês todinho aqui comigo, e se você escapar, você vai morar no céu comigo também. Mas eu me coloco aqui na posição da mensagem de Paulo. Paulo disse que estava satisfeito, estava feliz, e disse mais: amando-vos cada vez mais. Eu sou menos amado, não tem problema não, mas eu amo, eu continuo amando, e meu amor só faz aumentar, embora aqui o de lá para cá diminua, daqui para lá só faz aumentar, porque Levi é diferente. Levi foi chamado para isso, o ministério pastoral foi chamado para isso mesmo, foi chamado para essa situação. Está tudo bem, meus irmãos? Quem já se arrependeu, dê um glória. E a coragem, hein? Na lei de Deus, os israelitas tinham a obrigação de entregar a 10ª parte das crias dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas, como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. Aqui em Caucaia, eu ainda recebi e ainda recebo ovos de dízimo. Eu ainda recebi aqui bacurim de dízimo. Uma vez eu tinha saído para o centro da cidade, quando eu voltei lá em casa tinha uma ninhada de pato. Tinha uma família que criava muito pato e os patinhos, poxa, a irmã levou 12 patos lá para casa. Eu disse: irmã, e cadê a pata para poder cuidar dos filhinhos dela? As criancinhas vão ficar aqui sozinhas. Eu disse: não, as patas não dá para vir não, tem que ser só os patos. E eles cresceram, e amém, Deus abençoe. O dízimo era usado para cobrir as despesas do culto e o sustento dos sacerdotes, os levitas, que eram os sacerdotes, e o sumo sacerdote. Deus considera o seu povo responsável pelo manejo dos recursos que eles lhes dá. Deus entrega a cada um de nós. Eu criei essa expressão: o recurso de Deus está no bolso dos crentes, está na conta dos crentes. Cada um de nós temos um pouquinho do que Deus nos dá. Esse é o recurso de Deus, é o recurso do Senhor. A ideia central do dízimo é a de que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. É ou não é, irmãos? E se Deus é o dono de tudo, nós estamos incluídos no tudo? Nós fazemos parte do tudo? Então nós também somos dele. E se somos dele, ele é o Senhor da nossa vida. E se ele é o Senhor da nossa vida, nós lhe devemos honra, respeito, consideração, devemos a ele gratidão por tudo. E nós cantamos aqui: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Meus irmãos, não é admissível um homem, uma mulher do ministério ser um sonegador de dízimo. Como é que Deus vai abençoar o ministério? Como que Deus vai abençoar o círculo de oração se as irmãs não forem dizimistas? Como Deus vai abençoar os músicos se eles não forem dizimistas, forem sonegadores? Como Deus vai abençoar os cantores sacros, se cantores solos, se eles não forem dizimistas? Como Deus vai abençoar auxiliares, diácono, diaconisa, presbíteros, evangelistas, pastores, se eles não forem dizimistas? Se eles não cumprirem a palavra, como também que eles poderão instruir, ensinar alguém a fazer o que eles não fazem? Ah, pastor, mas eu já sou tocador, meu dízimo é tocar. Não, seu dízimo não é tocar não.
Sua oferta não é tocar, não. Tocar é a sua gratidão a Deus, porque Deus lhe deu a habilidade de tocar. Se Deus quiser, Ele tira e você não sabe mais nenhuma nota. Ah, pastor, porque a minha oferta já é louvar. Não. Todos nós somos convocados para louvar a Deus. A Bíblia diz: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Ah, pastor, eu ganho tão pouquinho, é verdade. Mas se lembre que a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Está escrito na palavra de Deus. E porque você vê pessoas simples prosperar de tal modo, e você se considera tão importante e vive na peia. Vive na peia, no chicote. Você esquece que tem uns gafanhotozinhos, e esses gafanhotos, eles vivem corroendo, destruindo, porque às vezes nós não protegemos as bênçãos de Deus na nossa vida. Nós não blindamos. A gente chega lá nesses gafanhotos, viu? Os seres humanos foram criados por Ele, por Deus, e a Ele devem tudo, inclusive o fôlego de vida. Uma pergunta primária: quem de nós, se Deus nos chamar para a eternidade hoje, a gente fala assim: vou não. Erivelto, você vem agora. Eu digo: vou não? Não me dá nem tempo de falar, já me leva. Maria, eu vou te recolher agora. Já foi. Pedro, eu vou te levar agora. Já foi. Jesus disse para um homem ligado nas coisas materiais, fez uma plantação muito grande, colheu muito, derribou os armazéns, construiu outros, aí disse: alma minha, come e bebe, porque o que tens é para muito tempo. Como é que o Senhor o tratou? O Senhor disse: louco, você é um louco, meu amigo, hoje pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Glória a Deus. É dele, meu, tudo é dele, pertence a ele, ele permite nós usarmos, mas tudo é dele, inclusive o nosso fôlego de vida. Sendo assim, ninguém possui nada que não haja recebido originalmente do Senhor. Jó nos diz isso, João nos diz isso, e Paulo nos diz isso. Tudo que nós temos foi bênção de Deus, é bênção de Deus. O que haveremos de ter, bênção de Deus, bênção de Deus, bênção de Deus. Nas leis sobre o dízimo, Deus estava simplesmente ordenando que os seus lhe devolvessem parte daquilo que ele já lhes tinha dado. Vamos de novo aqui, meu irmão. Cadê aqui as minhas equipes? Quieta aí. Juninho, tu vai ser nessa metáfora o pedinte, e o Clécio é o homem do dinheiro. Olha aqui o que acontece. Isso aqui é dinheiro, viu? Papel, viu? O Clécio, você vai levar isso aqui no seu bolso. Aí aquele rapaz vai lhe pedir uma esmola, aí você vai tirar um papel e vai dar para ele. O resto fica no seu bolso. Quando você passar, ele vai correr atrás e vai tomar o restante. Ele vai chegar. Olha o que crente faz com Deus, irmãos.
Glória a Deus, né? Olha o que crente faz com Deus. Esse acabou de sair do banco, está com o bolso cheio de dinheiro. Esse aqui está pedindo ajuda. Aí ele olhou, viu o montante, recebeu, né? Aí o cidadão passou. Ele viu. Você entendeu? O que significa essa metáfora? Deus te dá 100, ok? 100. Aí você diz assim: desses 100, 10 é do trabalho de Deus. Aí quando você começa a pensar nisso, alguém diz na tua mente ou no teu ouvido: faz isso não. Tem a energia, tem a água, tem o telefone, tem a internet, tem o mercantil, tem cartão de crédito, faz isso não. Aí você pega aqueles 10 e quando você vai entregar no trabalho do Senhor, essas ideias, vapo, tomam, é tudo que você tem. Você nem deu os 10, nem ficou com os 100, porque o ladrão, ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. Quando chega bem ali, aí vai 10 para a farmácia, bem ali, vai 10 para o agiota, bem ali, vai 10 para outra coisa, bem ali, vai 10 para outra, e quando você olha no bolso, acabou-se. Nem o do Senhor, nem o que era seu, sumiu. É como diz o profeta: coloca num saquetel furado, bota por cima, mas o miserável é furado embaixo. Quando chega lá embaixo, ele vai-se embora. E por que o crente faz essas armações com Deus, meus irmãos, com a obra do Senhor? Por quê? Se Jesus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, além de nos dar os 10, os 100, nós ainda tomamos os 10 da obra de Deus, ainda voamos em cima dos 10 da obra do Senhor. Olha, o senso de gratidão, o senso de consciência, é um tratamento de confiança. Deus não está com a vara, um ferrão, cutucando, não. O Espírito Santo fala que, ei, está recebendo o teu, não está? Separa o da obra de Deus. Aí nós resistimos. Tem crente que soa frio, fica suado, meu Deus, e agora eu vou ter que fazer isso mesmo, meu Deus, Deus está me pedindo. Deus está lhe exigindo através da sua palavra, meu querido irmão. Acorde, desperte. Quer ter fartura no seu roçado? Plante. Se não quer, deixe só nascer mata, aí vai nascer urtiga, vai nascer formiga, vai nascer só coisa para destruir o seu roçado. Além dos dízimos, os israelitas eram instruídos a trazer numerosas oferendas ao Senhor, principalmente na forma de sacrifício. É o povo que mais contribui para a obra de Deus, do jeito deles, são os judeus. Se você fizer uma pesquisa, as maiores e mais ricas empresas do mundo são de judeus. As maiores descobertas são dos judeus. Os produtos mais sofisticados são dos judeus. Meus irmãos, Israel é uma terra seca, é uma terra de altos e baixos, de pedras, terra de montes, uma terra árida.
Mas Israel tem a mais rica agricultura do mundo. Israel só tem um riachozinho chamado Mar da Galileia, que é de água potável. Cavam onde cavar não tem água, é tudo seco. E por que que as maiores tecnologias, inclusive na agricultura, são de Israel? Eu nunca estive lá em Israel, mas eu sempre faço pesquisa sobre, inclusive, os kibbutz de Israel. Eles plantam em cima das pedras, eles fazem canteiros em cima das pedras, e eles criaram um sistema de gotejamento para poupar a água. Se você for a Israel e você quiser almoçar uma pera em Israel, você almoça e fica satisfeito. As frutas, é um povo abençoado. Agora Israel não tem só uma mão aberta não, as mãos, os braços, para o trabalho de Deus. E olha que a Bíblia diz que eles são ainda sem entendimento. Por isso que o hino diz, quando o povo israelita com Jesus se consertaram, e Paulo diz que a rejeição deles foi bênção para nós, imagina quando eles forem admitidos, como não vai ser de mais bênção ainda? Então, queridos irmãos, é a palavra de Deus que nos instrui, que nos orienta. Levítico descreve várias oferendas, holocaustos, oferta de manjares, ofertas pacíficas. Estes sacrifícios eram oferecidos por aqueles que desejavam expressar adoração e louvor a Deus, paz e gratidão para com Ele, pelas bênçãos já recebidas. Também eram divididas em 3 espécies: oferta de gratidão, oferta por um voto e ofertas voluntárias, dentre as quais a oferta de gratidão, ou seja, de louvor, era o que mais se destacava. Eles ainda tinham a oferta das primícias, eles criam tudo para ofertar, ao contrário, meus irmãos, do que o povo do Ocidente faz, cria tudo para não ofertar, mas cria tudo. O judeu não, ele inventa tudo para ofertar, porque ele sabe que se ofertar, é na mosca, está certo? Quanta gente bota muitos empecilhos para a questão de contribuir, porque olha, meter a mão no bolso e tirar, isso aqui engancha, vem, mas volta, tem que estar liberto aqui, aí sim, aí a coisa funciona. Glória a Deus. Pesquise sobre os israelitas, sobre os judeus, a confusão que eles vivem ali são 2 irmãos, né? São os judeus, os israelitas por parte do filho de Abraão, o mais novo, e a outra equipe por parte do filho primogênito de Abraão, o Ismael. Ali tem Ismael e Isaac na confusão. Mas até mesmo os muçulmanos que são descendentes de Ismael, que vem de Abraão, eles são financeiramente abençoados, porque eles também fazem as oferendas dele. É incrível. Mas também tem muita gente no Ocidente que sabe ofertar, sem ser crente. Tem gente que sabe ofertar, tem gente que reconhece isso. Imagina os que são crentes, né, irmão? Vamos prosseguir. Eles tinham também a oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Além das ofertas prescritas, os israelitas podiam apresentar outras ofertas voluntárias ao Senhor. Algumas destas eram repetidas em tempos determinados, outras eram ocasionais. Quando, por exemplo, os israelitas empreenderam a construção do tabernáculo no Monte Sinai, trouxeram liberalmente suas ofertas para a fabricação da tenda e dos seus móveis. Trouxeram
tanto ouro e tanta prata e tanta pedra preciosa que Moisés disse: epa, tá bom, basta, suspende. Ficaram tão entusiasmados com o empreendimento que Moisés teve de ordenar-lhes que cessassem de trazer as oferendas. Nos tempos de Joás, o sumo sacerdote Joiada fez um cofre para os israelitas lançarem as ofertas voluntárias, a fim de custear os consertos do templo, e todos contribuíram com generosidade, segundo Reis capítulo 12. Igualmente, no tempo de Ezequias, o povo contribuiu generosamente com as obras da reconstrução do templo, segundo Crônicas 31, 5 a 19. E estes, por sua vez, meus irmãos, entenderam? Sim ou não? Vocês continuam crentes? Continuam crentes salvos? Irmão, não fala nisso não, que o povo se desvia. Não fala não, que o povo não quer mais vir à igreja. Irmão, quem se desviar por causa disso nunca foi crente. Nunca foi crente. Enganou a vida inteira. Isso aqui nos fortalece mais, nos fortifica mais, nos dá mais graça, mais ânimo, mais vigor para a gente ir avante. A pessoa, você vê o seu roçado cada dia ficando mais florido, as bênçãos de Deus caindo mais fortemente na sua vida, na sua família, acontecendo com você o que disse o salmista: fui moço e já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Mas tem mais, e a sua descendência mendigar o pão. Deus abençoa até a quarta, quinta, sexta, a 10ª, aí para frente as gerações. A herança que você deixa de fidelidade a Deus é muito grande para os seus descendentes. Deus abençoe cada um dos meus irmãos, Deus abençoe cada um de nós. Se você já é um contribuinte fiel da obra de Deus, parabéns para você, continue firme. Se você não é um contribuinte, peça misericórdia a Deus pela sua vida, diga: Deus me abençoa, me ajuda, eu quero ser um contribuinte, eu vou mudar, mas você tem que ter atitude, se você não tiver atitude, não valeu nada, e você vai ver como isso vai funcionar. Amém.